Tenho certeza que você conhece este herói aqui. Tenho certeza também que se o Tony fosse real, ele iria pensar uma solução para uma coisa aqui que a gente vai comentar agora. Já ouviu falar da nomofobia? Nomofobia. Você lembra que quando o Tony Stark estava ali na sua armadura, né? Ele colocava aqui, através dos olhos da máscara, ele tinha toda uma tela, um panorama de situações, recebia ligação, ele poderia prever uma situação, né? Tudo através ali daquele visor nos olhos. Muito bem. Hoje, nos dias atuais, os relacionamentos têm sido afetados principalmente, e aí o pessoal vai falar, o celular atrapalha nosso relacionamento. Se você voltar um pouquinho no passado, o pessoal falava que era o quê? A TV, isso mesmo. Mas eu não estou falando do celular em si, ok? A parte física, eu quero falar um pouquinho das telas, o uso de tela. O celular em si, o pessoal já reclama muito, mas muitas vezes é o que está por detrás do celular. O que você, seu marido ou sua esposa tem procurado, né, no celular? É uma aceitação? É um desejo? É algo que está faltando internamente? Você está procurando por prazeres, ok? Isso afeta realmente o seu relacionamento. Esse é um dos aspectos, ok? Não é o celular em si, mas o que está por detrás. O que está dentro de você que você busca, de repente, um amor do passado. O pai que não demonstrava, a mãe que não falava. Então esse amor vai ficando, né, subentendido porque não se fala e precisa ser verbalizado. Você cresce um adulto sentindo falta de alguma coisa, e aí você recorre ao celular. A gente está pegando o celular como exemplo, mas tem várias coisas na qual você pode recorrer para estar suprindo essa falta. Esse é um dos pontos. Mais uma vez, o que eu estou trazendo para você neste momento aqui é um assunto que tem ocorrido muito na internet. Você vai ver aí campanhas, sites, pessoas, psicólogos, terapeutas, pensadores falando do uso da tela. A tela, por um período prolongado, o uso dela realmente vai fazer mal não só o seu relacionamento, como a sua mente. Trazendo para você então aqui, perguntando mais uma vez, você sabe o que é nomofobia? Muito bem, trazendo para você aqui. É realmente aquela situação que vai afetar as pessoas que não conseguem largar o celular sem ficar ansiosas, tá? Na imagem, né? Na imagem que você idealiza ali de um relacionamento, de um casamento, a gente vai dormir junto. Mas sabe o que tem acontecido? Vocês vão até deitar juntos na cama, mas um fica de um lado olhando o celular, o outro também. Hoje tem jovens e adultos também que falam assim, eu vou ficar aqui olhando o celular até dormir, com a desculpa de pegar no sono. Não, você vai dormir pela exaustão, não é porque chegou o sono. Antigamente a gente deitava, fechava os olhos, refletia um pouco ali sobre o dia, o que acontecia. Na cama é aquele momento de relacionamento, perguntar para o marido, para a esposa o que aconteceu, como é que você está, tem aquela interação. O celular como ferramenta, né? A parte física tem tirado esse momento. E agora, ainda mais, as telas. Você já passa praticamente o dia todo na frente de uma tela que é o computador. Mas aqui é muito mais perto. É uma tela muito mais brilhosa. E tem itens, ok? Tem pequenos detalhes aqui que vão afetar o seu cérebro. Sabe essa atitude que a gente tem aqui de ficar procurando um vídeo, gostou, parou, passa, busca outro? Esses impulsos de dopamina, né? Que acontece, esse efeito dopaminérgico aí, que vai acontecendo cada vez mais e parece que você precisa de mais estímulo para suprir uma sensação que você tinha no começo e hoje não é mais suficiente.
e você procura, procura e procura, e vai tendo picos, e isso vai te prendendo, e você dorme por exaustão. E não porque, vou usar o celular para chegar ao sono e eu vou dormir. Quem dera que fosse assim. Não é. Você acaba, o olho fica vermelho, às vezes até seca, você tem gente que começa a coçar os olhos, né? E aí você dorme por exaustão, ok? Cuidado com isso. É um dos itens que tem realmente atrapalhado e muito o relacionamento, ok? Trazendo conteúdo aqui para você, através do uso de celulares, computadores, televisores, as pessoas podem aprender, se divertir, interagir, tanto é que você está vendo esse meu vídeo aqui, mas tudo tem o quê? Um equilíbrio, ok? Um equilíbrio. E tem uma diferença de você estar vendo esse vídeo parado, ok? Tudo bem, você está sofrendo influência do brilho da tela, tem gente que diminui, você pode ver que hoje celulares, quando chega um determinado horário do dia, ele muda, né? Deixa de ficar aquele brancão, vai para um amarelinho. Eles já estão percebendo isso, ok? Mas além desse brilho estar fazendo mal para você, os picos aí de dopamina que vai realmente fazer você... É um vício, né? É um vício, você vai ficar cada vez mais preso, ok? O uso da tela pode afetar os ritmos circadianos. Que é isso, Carlinhos? Você sabe o que são os ritmos circadianos? Muito bem. O ritmo circadiano no nosso corpo são aquelas mudanças. Eu vou explicar. Vamos voltar um pouquinho no passado. Lembra nossos avós, o pessoal que de repente vivia na área rural? O que acontece? A gente acordava com o nascer do sol e quando o sol ia embora, se punha, né? O pôr do sol ali, lindo. O que acontecia? O pessoal já ia se preparando, ia para casa, ok? Muitas vezes lamparina, aquela época que não tinha energia elétrica. Melatonina entrava aqui em ação, já preparando o seu organismo, sua mente, para um processo de relaxamento. O ser humano foi feito para o quê? Estar conectado com a natureza. Sol aparece, você acorda, sol indo embora, substâncias como a melatonina são liberadas no seu corpo e esse processo de relaxamento, de descanso, né? Para você ter aquela noite reparadora. Esse era o ideal. Chegou o quê? A tecnologia, chegou a eletricidade, aí a gente coloca luz dentro de casa. O que acontece? Você empurra um pouquinho esse ciclo, esse tempo, afasta um pouco mais o período do sono. Agora tem luz em casa, a gente já pode ver TV, a gente estende, né? E também pelo dia a dia, todas as demandas, às vezes tem que chegar em casa ainda, fazer um monte de coisa, a gente vai precisar da luz. Então a gente vai deixando o tempo do sono para lá. Entende? A gente aumentou o tempo exposto à luz. Luz do sol, que faz bem, vitamina D, mais o uso de telas. E aí, depois da eletricidade, vem o que, gente? O celular. Isso aí estendeu mais ainda o tempo acordado. E aí você fica até na cama, vendo o celular, e o tempo passa. Tem gente que vai dormir 1h da manhã, né? Entendeu? Esse é o ciclo circadiano, ok? Dados do Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais, ok? Nos Estados Unidos indicam que a luz dos dispositivos durante a noite pode confundir os relógios biológicos. Como resultado, ela pode causar distúrbio do sono. Já viu a gente com dificuldade para dormir? Que acorda durante a noite, parece que a mente não parou. Você ficou ali pensando a noite toda, parece que você trabalhou, acorda super cansado. Resultado aí, distúrbios do sono. E levar a outras condições médicas crônicas, tais como a obesidade, porque se você não dorme direito, né, ansiedade, que vai comer mais, o corpo ali não descansou, então obesidade, diabetes ou depressão. E se tem falado muito hoje na depressão, ansiedade no Brasil, um dos índices maiores aí
da época. Além disso, o tempo de tela pode substituir o tempo gasto com exercícios. Você já pensou nisso? Olha aí no seu histórico quanto tempo você tem gasto no celular, que poderia estar caminhando, conversando com a esposa, indo para a academia com a esposa, ok? A informação publicada no artigo intitulado Aumento do Tempo da Tela como causa de diminuição da saúde física, saúde psicológica e padrões do sono, em uma revista de literatura de 2022, publicada na revista científica médica Cureus, ok? Trazendo conteúdo para você. As telas afetam realmente o sistema de recompensa do cérebro. Partindo aqui para um pouquinho o contexto da neurociência. Porque o relacionamento é cérebro, ok? Sistema de recompensa, você chega em casa, talvez você chegue em casa, o marido agradece, né? Dá um abraço, é bom te rever, nossa, aconteceu tanta coisa, mas você é o meu porto seguro. Sabe, essas ações que você vai fazendo no relacionamento, a mente do outro foi, nossa, que gostoso. É um sistema de recompensa. A pessoa vai querer fazer sempre e a outra vai querer receber sempre. Para você entender aí um pouquinho. Por outro lado, o tempo de tela dessensibiliza o sistema de recompensa do cérebro. Olha, se eu falei para você que algumas ações positivas vão gerar no outro uma sensação legal e vocês podem usufruir isso, esse é o sistema de recompensa, é que nem o cachorrinho senta e você dá um ursinho, dá um prêmio para ele porque ele sentou, esse é o sistema de recompensa, ele vai fazer mais vezes porque existe uma premiação. Mas olha só, isso aqui dessensibiliza o sistema, ok? Muito bem, isso é um artigo informativo de Victoria Dunkley, psiquiatra e autora do livro Reset Your Children's Brain, resetando o seu cérebro aí, ok? Muito bem, como relata o material, os jogos eletrônicos e redes sociais fazem com que algumas crianças fiquem viciadas. Se a criança fica, imagina o adulto, ok? Nos dispositivos ele libera o quê? Muita dopamina. E a dopamina vai te dar aquela sensação de bem-estar. E cada vez que você acessa algo, ou joga algo, ou vê algo, ok? Vai ser liberado dopamina e você praticamente fica ali num ciclo vicioso. Isso mesmo. A dopamina é um neurotransmissor, tá? Que gera uma sensação, então, de bem-estar. Mas quando os caminhos de recompensa são usados em excesso, é o que eu falei para você. Quando você utiliza ali, quando o marido chega com uma atitude em casa, nossa, você levou o lixo para mim, né? Agradece e tal. São situações pontuais e não toda hora. Mas quando você coloca isso em excesso, o que acontece? Eles se tornam menos responsivos. E é necessário cada vez mais estímulos para experimentar o prazer. Está encaixando aí? Está acontecendo alguma coisa no seu relacionamento? Entendeu agora por que o assunto de telas e celulares tem prejudicado o seu relacionamento? Não chegou a hora de vocês dois sentarem e falar, a gente precisa maneirar. Não estou falando para você parar, mas você precisa maneirar. Vamos ter um momento nosso onde a gente pode discutir, conversar, interagir, brincar, dar gargalhadas, sair. E quando sair, não use o celular no restaurante, onde quer que você for, ok? A exposição excessiva da tela ou na tela afeta o desenvolvimento cognitivo. Passar muito tempo diante de uma tela afeta o desenvolvimento e aumenta o risco de distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais em adolescentes e jovens adultos. Carlinhos, e o adulto então? Não, tá? Acontece com todo mundo, talvez em graus. Com certeza o adolescente e a criança assimila mais, você pode perceber que eles têm uma facilidade enorme, tá? E a mente, o cérebro está ali ainda em processo de desenvolvimento e você está atrapalhando com o uso de telas. Segundo o estudo que está na Journal of Integrative Neuroscience em 2022, segundo esse estudo, o tempo de tela
excessivo afeta realmente negativamente a atenção e a concentração. Por que será que está aparecendo aí tantos diagnósticos de TDAH ou déficit de atenção? Olha aí a dica, ok? A atenção, a concentração, a aprendizagem, a memória. Aí aquelas pessoas, poxa, mas eu acabei de ler e não me lembro. E às vezes são textos que você lê uma vez e precisa voltar para ler novamente para ver o que você entendeu. E quando você chega no final já não lembra mais o que estava lá no começo. Problema de memória. A regulação emocional, o funcionamento social, a saúde física, o desenvolvimento de distúrbios mentais e tudo isso ligado às telas. A exposição precoce à tela aumenta o risco de Alzheimer. Olha só, queridos. Tem aumentado? Você tem percebido mais pessoas com Alzheimer? Por que será? Um artigo publicado também no Journal Integrative Neuroscience vai pelo menos no mesmo caminho e também adverte: se os circuitos neurais subjacentes às habilidades cognitivas comportamentais essenciais para a inteligência geral e a adaptabilidade durante toda a vida são subdesenvolvidos ou anormalmente desenvolvidos antes de tudo isso. Você, resumindo, você está prejudicando, ainda mais se for uma criança, período de adolescência, todos esses processos estão, e principalmente aqui no nosso córtex pré-frontal, nossa mente não foi preparada, ela é rápida, ok? Ela é rápida, mas não tão rápida quanto esses picos. E parece que você dá pega um fio que só cabe, a sua capacidade é 110, coloca um 220, vai além para você ver, vai começar a fritar ali, né, a parte plástica, o que está envolvido, ok? É a mesma coisa, você está sobrecarregando os seus neurônios. Eles não foram preparados, apesar de rápidos, nossa mente é fantástica, mas esses impulsos e situações que vão realmente têm prejudicado. A investigação científica continua e diz que provavelmente que essas mudanças persistam na idade adulta, precoce e média, e sejam mais vulneráveis à neurodegeneração acelerada na idade adulta tardia. Você acha que o adulto não vai sofrer? É um processo, começa lá de criança para a adolescência e as consequências maiores, como o Alzheimer mencionado aqui, virão. Queridos, tudo isso prejudica o seu relacionamento. A gente precisa mudar o estilo de vida. Finalizando esse vídeo aqui, trazendo de coração, fazendo um panorama aqui, você pode pesquisar mais. Entra aí no Google, pesquisa o uso de telas, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu... Para evitar uma situação, faça um cronograma da sua vida, do seu relacionamento, como que você... de repente, a televisão fica mais longe na sala e você consegue ver uma série tranquilo. O problema é aqui, ó, o celular muito perto dos olhos. E tudo isso que eu falei para servir de alerta para você aqui, para que você possa levar o seu relacionamento para outro patamar, que vocês possam trabalhar, porque todo mundo pensa o seguinte: no meu relacionamento eu sonho aquele casalzinho velhinho, os dois unidos, lá no futuro. Você está destruindo ele hoje. Aqui começa um relacionamento, o pessoal quer chegar do outro lado aqui na velhice, aquela imagem romantizada, do casalzinho velhinho, todo mundo quer chegar lá, mas ninguém quer passar o processo, ninguém quer cuidar do processo. Parece que a gente faz um pulo daqui para aqui? Não, precisa começar a trabalhar hoje, e não só com o celular, questões comportamentais, dúvidas, situações. Procure um profissional, procure um terapeuta, um psicólogo, tá? Uma pessoa especialista em relacionamento, em terapia de casais. Eis-me aqui, deixando já e convidando você. É a primeira vez que você está me vendo? Entra no canal, compartilha, dá seu like, deixa uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder você também. Finalizando, eu espero que você tenha gostado, tenha pelo menos elucidado um pouquinho aí sobre o uso de telas
e alguns conceitos para você cuidar mais ainda dessa ferramenta que é o seu cérebro poderosa. É a partir dela que você pode ser feliz no seu relacionamento. Um abraço, mais uma vez, e agradeço pela sua visita aqui e participação. Até mais!